Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo, um bom dia. Que o Senhor venha dar vitória e graça nesse dia de sábado. Louvado seja Deus. Estaremos lendo aqui a palavra de Deus, a qual se encontra em Ezequiel 43, que diz assim: Então me levou à porta, a porta que olha para o caminho do Oriente. Eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do Oriente. A sua voz era como a voz de muitas águas. A terra resplandeceu por causa da sua glória. E o aspecto da visão que vi era como a da visão que eu tinha visto quando vim destruir a cidade. E eram as visões como a que eu vi junto ao rio Quebar e caí sobre o meu rosto. E a glória do Senhor entrou no templo pelo caminho da porta, cuja face está para o lado do Oriente. E levou-me o Espírito e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor encheu o templo. E ouvi uma voz que me foi dirigida de dentro do templo. E um homem que se pôs junto de mim, e me disse: Filho do homem, este é o lugar do meu trono, e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel, para sempre. E os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles, nem os seus reis, com as suas prostituições e com os cadáveres dos seus reis nos seus altos, pondo o seu umbral ao pé do meu umbral, e a sua ombreira junto à minha ombreira, e havendo uma parede entre mim e entre eles, e contaminaram o meu santo nome com as suas abominações que faziam. Por isso eu os consumi na minha ira. Agora lance eles para longe de mim a sua prostituição e os cadáveres dos seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor, por essa leitura, a restauração do templo, a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E nós servimos o mesmo Deus, gente? O nosso Deus não mudou. Ele não muda e não mudará. Glória a Jesus. E nós hoje, pessoal, nesse dia de sábado, tantas pessoas que não conseguiram ir para o templo essa semana, não conseguiram ir para a igreja, orar, buscar Deus, louvar, cultuar a Deus. E de repente se encontra aí numa tristeza, numa situação muito difícil, porque dependendo do estado espiritual, afeta o emocional e afeta o físico. Então, gente, por isso que Deus ele nos aconselha a buscar Ele, porque saúde, o temor do Senhor, a palavra de Deus diz que é saúde para nossos ossos. A nossa carne, ela tem saúde, porque Deus é o nosso remédio. E vamos buscar Deus, gente. Vamos buscar o Senhor enquanto a gente está podendo. Porque como está escrito em Eclesiastes 12, que para a gente buscar, lembrar dele na mocidade, porque vai chegar dias em que a gente vai dizer que não tem contentamento. Porque dói aqui, dói ali, não dá para andar porque as pernas já era, como diz o ditado. A cabeça já está um balaio, como diz meu esposo. E aí vai vir na surdez, a cegueira. A voz já era também. Aí a pessoa vai dizer que não tem contentamento, Então precisamos buscar o Senhor enquanto a gente pode, Porque quando vier dias maus, a gente tem depósito diante do Senhor. Então, e a sua semana, como que foi? A sua semana foi corrida, a sua semana foi tribulosa, mas chegou o sábado. Esse sábado, vamos fazer o que Deus ordenou, guardar o sábado. Isso não é para nós uma doutrina, mas sim uma regra de fé. A palavra de Deus para nós é instrução, é uma bússola. Nesse sábado, vamos fazer melhor do que a gente fez na terça e na quarta.
Nesse sábado a gente vai orar mais, vigiar mais, se santificar. Sabe que está acontecendo uma frieza tão grande que nem na semana da ceia as pessoas não estão se preocupando em santificar, pessoal, né? As pessoas não estão nem aí, estão esperando a Santa Ceia, sabe como? Curtindo as coisas horríveis que estão passando aí no celular. Horríveis assim, espiritualmente. Mas para a carne é a coisa mais maravilhosa. Não consegue pegar uma Bíblia, não consegue orar mais, não consegue nem decorar mais um hino, né? Por conta que não dá tempo. Tá muito focado na internet, né, pessoal? E aí chega na Santa Ceia, né? No ceia, come a carne, né? Come assim, é como se fosse um pão normal, toma o cálice como coisa normal, né? Nem lembra por que está tomando aquilo, nem recorda mais porque está tão focado nas coisas da terra. Esses são os que tomam, às vezes, outros nem chegam a tomar, né, pessoal? Então a gente precisa santificar a nossa vida, a gente precisa buscar Deus em primeiro lugar, acima de tudo e de todos, né? Por que que muitas das vezes a gente reclama que o nosso lar está assim, assim, assim? A gente tem colocado Deus no nosso lar, temos orado pelo nosso lar, temos orado pelo nosso cônjuge, né? Não, né? Então, é por isso que vem as adversidades. Olha, mas eu sei, a adversidade ela vem de qualquer forma mesmo. Mas o Senhor é o nosso escudo, nossa força, é Ele que nos ajuda a vencer, né? Então, aqui a gente viu, gente, a restauração da igreja, do templo, e a glória do Senhor confirmando, né? Disse assim, ó, então me levou à porta. Então me levou à porta. Quem que levou à porta? A porta que olha para o caminho do Oriente. Eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do Oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. Quem que vinha vindo do caminho do Oriente, pessoal? Vinha vindo do caminho. Ele estava andando. A glória dele estava ali, né? Ele olhou, Ezequiel olhou, né? Porque o Senhor levou ele à porta. Ele foi arrebatado até a porta do Oriente, né? Do templo. E aí ele viu essa visão. E ele viu que a terra resplandeceu por causa da glória de Deus. A terra ficou clara. Um clarão resplandeceu a terra inteira por causa da glória de Deus. E o aspecto da visão que vi era como a visão que ele tinha visto. Ele falou, quando o Senhor foi destruir, o anjo do Senhor foi destruir a cidade. E eram as visões como que havia junto ao rio Quebar, que Ezequiel também teve uma visão junto do rio Quebar. E ele caiu sobre o seu rosto. Ele desmaiou. E a glória do Senhor entrou no templo pelo caminho da porta, cuja face está para o lado do Oriente. Aí ele disse assim que Deus levou ele em espírito ao átrio interior. E eis que a glória do Senhor encheu o templo. Então o Senhor arrebatou ele e levou ele lá no meio, bem no centro interior da igreja, certo? Para nós, a gente conhece mais como igreja, né? Mas se falava o templo. Com certeza o templo de Salomão, né? E a glória encheu. E ele ouviu uma voz que foi dirigida de dentro daquele templo. E um homem se pôs junto dele. Esse homem, com certeza era um anjo de Deus. E falou assim para ele, filho do homem, este é o lugar do meu trono e o lugar das plantas dos meus
pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. Então a gente viu aqui que ele ali estabelecendo a sua morada com os filhos dos homens, né, para sempre. Então, gente, Deus é um Deus de promessa. E o que ele fala, ele cumpre. E ele estava mostrando isso para Ezequiel, para que Ezequiel viesse a registrar. Então, sempre eu digo, se alguém falar a Bíblia é escrita por homens, é claro, Deus apareceu a Ezequiel. Deus arrebatou Ezequiel e levou lá no templo. O rapaz tem, olha só, Deus, quando ele quer falar, ele pode falar aonde ele quiser, né? Certa feita ele falou com Ezequiel junto às margens do rio Quebar. Ezequiel acabou de dizer. E por que Deus não falou com ele lá no rio Quebar novamente? Mas levou ele em espírito lá na igreja para mostrar para Ezequiel que ele ia estabelecer o trono dele lá para sempre, né? Com os filhos de Israel. Então, gente, aí a gente tem que entender. Mas é para os filhos de Israel, né? E Deus estabeleceu essa promessa, vai fazer acontecer, mas é com os filhos de Israel. Então, como eu disse, gente, a porta da salvação está aberta para todo mundo. Porque ele veio para o povo de Israel, mas eles não o receberam. E todos quantos receberam, ele nos tornou ser filhos de Deus, certo? Está bem claro, né? Então é para todos nós a salvação. E aí a gente viu que ele falou isso para Ezequiel. Ezequiel, aqui eu firmei os meus pés, nessa casa. Aí você fala assim, nossa, mas que casa? Se não tem mais o templo de Salomão, foi destruído, né? Mas será que é aquele pedacinho de muro lá, que eles ficam orando e chorando lá? Gente, Deus fará nova todas as coisas, porque mesmo que as pessoas ali constroem uma outra igreja, outro templo, não vai ser o suficiente para muita gente, né? Porque como agora existe a gente também, né? E muitos outros também que vão receber Jesus, então são milhões e milhares, né? Então o próprio Deus já incumbiu de fazer isso, né? Ele mesmo trará a nova Jerusalém dos céus. E, então, gente, mas olha aqui. Olha só. E o lugar da planta dos meus pés, certo? Onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre, e os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles, nem os seus reis, nem com as suas prostituições e com os cadáveres dos seus reis nos seus altos. Então, olha aí, gente, o pecado não mais reinará, né? Então, gente, olha, nós estamos no meio, gente, de um pessoal perverso, corrompido, que se corrompem e querem que você corrompe também. Então, olha aqui o que o Senhor está dizendo. Não contaminarão mais o meu nome santo com suas prostituições, né? Quando fala prostituições e adultério, as pessoas já ligam, a nossa mente já vai para a parte do corpo, né? Corpo físico. Porque fulano adulterou com fulano, prostituiu, é prostituta, adúltero. E não é só isso, né? Quando nós deixamos de adorar a Deus, é porque a gente está adorando outra coisa. Isso é uma prostituição. E quando nós deixamos de adorar Jesus, o Filho de Deus, que nos leva a Deus, que pagou nossos pecados, que nos aliou com Deus, estamos prostituindo. Por quê?
Porque a gente está fixando nossa mente, nossa adoração em muitas outras coisas. Isso é uma prostituição. Prostituição também é você adorar o Deus, o Marquinho, o Joãozinho, o Pedrinho, a Santa Elisa, Santa Marta, Santa Ruth, entendeu? É um monte de santo. Isso é uma prostituição, certo? Então isso é abominável aos olhos do Senhor, certo? Por quê? Porque se Deus ele é o suficiente Salvador, por que que nós desviamos nosso pensamento, a nossa adoração para outros deuses, né? Então a gente precisa saber que o nosso Deus é o suficiente Salvador, que tudo que nós desejamos está nele, a solução está nele, a porta da saída está nele, a água viva está nele, a paz está nele, a cura está nele, né? Ele é o Deus tudo, né? Glória a Deus. Portanto, deixa eu ver aqui. Pondo o seu umbral ao pé do meu umbral. Ó, pondo... Não, pera lá, acho que eu não estou enxergando direito. Pondo o seu umbral ao pé do meu umbral. E a sua ombreira junto à minha ombreira. E haverá uma parede entre mim e entre eles. E contaminar o meu santo nome com as suas abominações que faziam. Por isso eu consumi na minha ira. Entendeu? Então, ó, o Senhor está dizendo que eles colocaram ombreira junto à ombreira de Deus, colocaram umbral junto ao umbral de Deus, quer dizer, né, fizeram ali uma parede entre Deus e eles. Só que eles achavam que atrás dessa parede Deus não estava vendo. Entendeu? Do lado de dentro eles adoravam a Deus e do outro lado eles faziam coisas terríveis. E achavam que Deus não estava vendo, não. Tá entendendo? Dentro da casa de Deus, a gente, ó, uma santidade total. E do lado de cá, do lado de fora, pós-culto, ali mesmo na calçada, já começa a abominação, né? Começam a falar mal do outro, criticar o culto, criticar o jeito que o irmão falou, criticar a opinião do outro, criticar a mulher do outro, a esposa do outro. Você está entendendo? E muitas outras coisas do lado de fora da porta. Ou, não, do lado, né? Do lado mesmo. E aí então, o Senhor diz assim, ó, contaminando meu santo nome. Gente, o que é isso? Por isso que Deus disse, eu consumi essas pessoas. Você está entendendo? Ó, Deus não é um Deus de brincadeira. Com Deus não tem meio termo. A gente precisa saber se a gente está dentro ou se a gente está do lado de fora. A gente coloca ombro a ombro com Deus. A gente coloca nosso umbral no umbral de Deus, mas do lado de cá a gente serve a Ele e do lado de lá a gente serve o mal. Então, para Deus isso não dá. Ou a gente está totalmente dentro, ou a gente está totalmente fora. Esse negócio de ficar aí coxando em dois pensamentos não faz parte das coisas de Deus. Não faz parte do caráter de Deus, né? Uma semana eu estou assíduo dentro da casa de Deus e na outra semana vai dar uma voltinha para o mundo. Você está entendendo? Uma semana está fervoroso, está saindo glória pelo ouvido, pelos olhos, pela cabeça. Está revestido de poder. Aí na outra semana, tá aí, tô fraco. Bebe, fuma, prostitui, fala mal de um, xinga a mãe, xinga a esposa, xinga todo mundo, xinga até a igreja, xinga até o pastor. Aí depois da outra semana tá tudo jóia. Você está entendendo? É o que o próprio Deus está dizendo. Ele mesmo está falando aqui, certo?
tá comigo ombro a ombro, mas do outro lado tá fazendo um monte de sujeira. O que é isso? Né? Então o Senhor diz, eu consumi na minha ira. Então a gente vai deixar Deus consumir a gente? Não é melhor a gente passar para o lado de dentro? Não é melhor a gente estar com o Senhor, andando certo, andando na luz? Porque a luz do Senhor é maravilhosa. Ezequiel falou que a terra resplandeceu por causa da glória de Deus. A terra foi totalmente iluminada pela presença de Deus, porque Deus estava caminhando, vindo para o caminho do Oriente. E a voz de Deus era aquela voz, assim como voz de muitas águas, né? Que Ezequiel chegou até desmaiar, caiu sobre o rosto dele, né, gente? Então a gente vê, a gente vai lendo essas visões, essas revelações que os nossos irmãos escreveram, a gente vai conhecendo quem é Deus. E Ele mostra claramente para a gente. Não dá para nós ficar cocheando em dois pensamentos, pessoal. Ou a gente está dentro ou a gente está fora, né? Porque dentro a responsabilidade é totalmente de Deus. Está entendendo? Ah, mas eu estou passando um problema sério. Mas você está dentro, entendeu? O seu problema já não é mais seu, é de Deus também, né? Agora, fora, Deus não tem compromisso nenhum com você, porque você optou para ficar fora. Você quis ficar fora, você quis alongar, você quis ficar. Não é uma coisa assim que você caiu aí de cabeça e não quer. É uma coisa que você aceitou, você está gostando de ficar aí fora. Até o perigo te engolir, né? Agora tá tudo bem, né? Mas ficar longe de Deus é correr risco de morte. É terrível. Corra pro lado de dentro. Corra pro lado de dentro. Vão ficar abrigados, protegidos, porque o Senhor, gente, Ele só tem acolhimento. Ele só tem, gente, solução boa pra gente, né? Ainda que aconteça alguma coisa, como eu disse, mas a gente tem a quem recorrer. E lá fora, como você vai recorrer ao Senhor? Você pode até gritar, você pode até implorar, mas como que Ele vai te ajudar se você optou para ficar aí? Não é verdade? Mas assim a gente vai examinando, né, a nossa vida. A gente vai olhar para nós, para ver se realmente a gente está dentro ou está em cima do muro, para que a gente venha realmente se entregar totalmente ao Senhor, na sua palavra bendita, gloriosa, né? É bom a gente ler, para que a gente não venha passar para os outros mentiras, para que a gente não venha passar para os outros aquilo que a gente acha, né? Mas sim a verdade. E a gente também venha lembrar que não existe só nós na vida, que existe também uma família. A nossa família não é só nosso esposo e nossos filhinhos, não. A nossa família, gente, tem o tio, tem a prima, tem o cunhado, tem a vovó, né? Tem sobrinho, tem o filho do sobrinho. É uma família grande que a gente tem de sangue, não é? E além dessa família, gente, nós temos também uma família maravilhosa, que é os irmãos da igreja. Bom, na verdade, essa é uma família mais próxima, né? Uma família que se convive mais com eles do que a sua família de sangue. Você vê mais eles do que a sua família de sangue, né? E por isso que a palavra do Senhor diz que nós somos membros um dos outros, mas membros um dos outros daqueles igreja de Deus, né? Então,
vamos estar dentro, junto com eles, não é verdade? E pensar também no nosso próximo, orar por eles, para que eles também venham para dentro. Aonde está a glória de Deus? Aonde está os pés de Deus firmados para sempre? Né, gente? Porque é muito sério. É muito sério. A gente está falando de vida e de morte, né? E o Senhor convidando a gente para a vida. O Senhor convidando a gente para ficar dentro dessa proteção, dentro dessa casa maravilhosa, dentro desse abrigo, né? E o Senhor, Ele vem então resplandecendo sobre nós. Amém? É essa palavra que o Senhor nos deu nessa manhã, para que a gente possa meditar nela. Ezequiel 43, para a honra e glória do nome de Jesus e para a nossa edificação, né? Graças a Deus, né, gente? Fica com Deus. Tenha um sábado abençoado. Lembra das promessas de Deus. Lembra de Deus. Não esqueça das suas maravilhas. Amém. Glória a Deus.